Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 11 de junho de 2022. Graças a Deus estamos aqui de novo, né, irmãos? E sempre, né? Enquanto tivermos nesta vida, estaremos aqui sempre, né? Em oração, em vigilância, em meditação, né? Seguindo aí o caminho das virgens prudentes, né? Em direção a Jerusalém Celestial, imitando essas virgens prudentes, né? E paz e graça e misericórdia seja com todos nós, né, irmãos? Conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, né? E graças a Deus por isso, né? Então, irmãos, repetindo aí, né? Nosso ajuntamento domingo agora, segundo domingo do mês, né? Tá tudo certo. Lá no Acaracuzinho, Avenida Central do Acaracuzinho, né? Perto ali do terminal de ônibus, é isso? E a escola Zé Milton, né? Fica bem ali na avenida. Então, estaremos lá todos nós, né? Esperando para nos vermos, louvarmos e adorarmos o nosso Deus e encaminhar os nossos problemas se tivermos, né? Então aqui no Apocalipse, né, ó, Apocalipse capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 4. O João aqui as 7 igrejas, saudando aqui as 7 igrejas da Ásia, né? Ele diz assim: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então essa saudação aí, né, de João às 7 igrejas, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Então vamos dar continuidade aí, né, a nossa pequena história aí, né, para nós identificarmos a igreja e podermos separar a igreja dessas religiões aí. Estamos vendo aí qual é a origem das religiões, né? A origem das religiões são o ministério caído da igreja, né? Conforme nós estamos vendo aqui. Não é isso? O castiçal, né? Tirado, né? Conforme está escrito em Apocalipse. O castiçal tirado do seu lugar. Os castiçais, né? Tirados do seu lugar. São então as virgens prudentes, né? Um dos exemplos de remanescentes, né? Que é narrado nas Escrituras, né? No livro de Reis e em Romanos, quando até o Elias, né, desconhecia a existência de 7.000 varões que o Senhor Deus reservou, né, para ele, para dar testemunho dele, né, porque não dobraram os seus joelhos a Baal, né, não acompanharam Israel, né, na idolatria dos bezerros, né,
que eles inventaram lá em Samaria, né? Quer dizer, então eles não se dobraram a Baal, muito menos a Acabe e muito menos a Jezabel, né? A mulher profetiza, né? Porque Acabe e Jezabel estavam perseguindo, né? Quem não fosse lá adorar lá os seus deuses, né? Certo? Então nós vamos ver aqui esses textos, né? Para nós termos aqui uma coisa interessante. Primeiramente nós vamos ver aqui em Isaías, né? Isaías falando aqui do remanescente, ó. Então a todo momento, ou quase sempre, as escrituras estão falando no remanescente, ou seja, nas virgens prudentes. Aqueles e aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, certo? 24 horas no dia. Então aqui no capítulo 1 de Isaías, e no versículo 9, é a primeira vez que Isaías fala no remanescente, que ele diz assim, ó, se o Senhor dos Exércitos, né, não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, né? Então tá aí, né, o remanescente, né? Se o Senhor não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Então, o remanescente quem providencia é o Senhor Deus de Israel, né? Ele, né, escolhe e empurra, digamos assim, né, as virgens prudentes para ouvirem a palavra e a executarem na sua vida, para que exatamente ele possa governar aqui na terra, para que os espíritos malignos não tomem de conta, né, do seu governo, né, fora do tempo, né, porque eles vão tomar em algum tempo. Então aqui no 1º de Reis, no 19 e 18, nós vamos ver aqui, né, o profeta falando aqui, né, o escritor falando aqui dos 7.000 varões. 18, né? Ó, capítulo 19, versículo 18 de 1º Reis. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca, né, que o não beijou. Então, são os remanescentes, né, de Israel, né, lá do reino de Israel, que o Senhor Deus separou para dar testemunho, né, da palavra, né, testemunho da lei de Moisés, no caso, né. E aí nós vamos agora para Romanos, no capítulo 11, e no versículo 4, Paulo está falando aqui do futuro de Israel, né, mas também está falando do passado, né, certo? E aí no versículo 4 ele vai dizer o quê, ó? Mas, o que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele está repetindo, né, o que aconteceu lá em 1º Reis, né? E aí no 5 ele diz o quê? Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça, né? Então, como ele fez em Israel, ele está fazendo com a igreja, né? Não é isso? Então, tinha lá, né, o remanescente, tinha lá as pessoas separadas, e aqui, na graça, também tem exatamente esse remanescente, né, que ouve a palavra e a põe em prática, que é o que nós estamos vendo todo o tempo aqui, né, para distinguirmos exatamente o caminho da igreja e o caminho das religiões que falam em nome de Jesus. E provavelmente de outras religiões, que nem precisa da gente falar, né. Então tem aí um monte de religião falando, né, no nome de Jesus e se chamando de igreja, não é isso? Mas nós sabemos que aquilo ali não é igreja,
porque a igreja ela está caminhando em direção a Jerusalém Celestial. E vamos parar por aqui. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos, ou segunda-feira, e paz seja com todos nós.